vou mostrar para você como é que o oleiro trabalha. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus ordena a Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta e desce para a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Aleluia. Deus queria falar com Jeremias de uma maneira diferente, porque Deus, Ele fala com todas as pessoas na face da terra. Mas quando Deus quer ter um particular, uma palavra especial, assim como nós temos a nossa casa, é o lugar do nosso descanso, da nossa intimidade. Deus também tem a sua casa, aqui representada pela casa do oleiro. Aleluia. E a Bíblia diz que Jeremias, ao ouvir essa ordem de Deus, ele se levanta e vai até a casa do oleiro. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê aquele homem trabalhando. Aleluia. E ele estava ali totalmente entregue ao que ele estava fazendo, ao que ele estava construindo, edificando. Aleluia. Ao que ele estava fazendo. E Deus estava, através dessa visão, né, que Deus mostrava ali a Jeremias, aquele homem trabalhando, Deus estava mostrando para Jeremias que do mesmo jeito que o oleiro, que naquela época era tão importante para aquela comunidade, do mesmo jeito que o oleiro estava trabalhando, Deus também permanecia trabalhando e trabalha até hoje. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías 64, que ele trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Jeremias olha e vê aquele oleiro com aquele vaso nas mãos, trabalhando no barro. E a Bíblia diz que quando ele estava modelando aquele barro, fazendo dele um vaso, a Bíblia diz que aquele vaso, irmãos, aleluia, se estragou. A Bíblia diz que ele se estragou na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o oleiro, imediatamente, quando aquela massa uniforme que havia se estragado, se fosse eu, jogaria fora. A Bíblia diz que o oleiro pega aquela massa e começa a fazer novamente um outro vaso. Aleluia. Segundo bem lhe pareceu. Então, naquele momento que Jeremias via aquele oleiro trabalhando naquela massa que tinha se estragado na mão dele, aí Deus diz a Jeremias: não posso eu fazer de vós, aleluia, como este oleiro faz com o barro, ó casa de Israel. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. O Deus dos recomeços, o Deus que faz com que a minha e a sua vida não termine naquilo que parece que vai terminar. Parece que a sua vida vai se acabar daquele jeito. Muitas vezes na lama, no lamaçal do pecado, sendo inimigo de Deus. Muitas vezes aceitou Jesus, mas não teve força para se firmar. Aí Deus dá uma visão a Jeremias e diz: Jeremias, do jeito que o barro se estragou, o vaso se estragou na mão do oleiro, aleluia, e ele não jogou o barro fora, eu tenho poder, Jeremias, de fazer assim também com a casa de Israel. Aleluia. Porque assim sois vós na minha mão. Eu tenho poder de fazer da tua vida um vaso novo. Aleluia. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Porque o nosso pensamento, quando algo se quebra, é jogar fora. É olhar e dizer, isso aí não me serve mais. Esse vaso não serve mais para mim. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus não pensa como nós pensamos. Porque o próprio Jeremias diz no capítulo 29, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus planos são mais altos do que os vossos planos. Aleluia. Deus tem o poder de refazer quantas vezes for necessário. Aleluia. Porque quando Ele tem um propósito, um projeto, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a imagem e semelhança de Deus o formou. Aleluia. E Deus não criou o homem para ser um vaso de vergonha, ou um vaso que contém a imundície. Porque o pecado é imundície. Isaías 55 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Por mais que o homem diga que é bom, Jesus disse, não me chame de bom. Só há um que é bom, que é o Pai. Aleluia. Porque Ele bem conhece a natureza humana e sabe que por causa do pecado, o homem é fadado a pecar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei aqui que nós estávamos numa comunidade, em uma outra cidade. E um rapaz chegou para assistir o culto. E ele chegou bêbado naquele culto. E quando terminou, nós tínhamos feito o apelo. E nós falando do Senhor para ele, nós estávamos falando de Jesus para ele. E ele disse, não, o pecado não me domina não, porque eu paro de beber quando eu quiser. Aí eu disse, de maneira nenhuma. Porque Jesus disse que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Não adianta o homem dizer, eu vou parar de fazer, se Jesus não fizer algo na vida dele. Porque no outro dia ele vai lá fazer de novo. E ele disse, eu paro de beber quando eu quiser. Eu já parei de beber por 10 anos. E eu disse, por que você está agora embriagado de novo? Não, porque me deu vontade de beber. Por que lhe deu vontade de beber? Porque você não resistiu. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus disse em João 8:38, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Porque só há um que liberta, só há um que convence da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia. Que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele mostra que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. E uma vez afastados do Senhor, é necessário que para o homem se voltar a Deus, ele se reconcilie. Porque aquele que não se aproxima de Deus, ele é inimigo de Deus. Por que as pessoas têm medo de ouvir o Evangelho? Por que as pessoas não querem ouvir a verdade? Porque estão no escuro do pecado. O pecado aprisiona. O pecado deixa o homem cego. Ele acha que é tão bom que ele diz, eu não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém. Então eu estou bem com Deus. Não, não está bem. Porque existe um problema que só pode ser solucionado através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que esse evangelho está sendo pregado. Porque vai chegar o dia que muitos desejarão ouvir o que estão ouvindo hoje e não vão mais poder ouvir. Aleluia.
Hoje nós temos a salvação acessível e de graça. Ninguém paga para ser salvo, porque Jesus já pagou o preço. Mas as pessoas, quanto mais, Jesus disse que aquele que é de Deus, está lá na epístola de 1 João, no capítulo 2, aquele que é de Deus, ele se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Mas aquele que se afasta da luz, ele se afasta por causa do pecado, porque ele sabe que o pecado aborrece a Deus, e todo que comete pecado, ele é inimigo de Deus. Aleluia. E só tem uma maneira de o homem se reconciliar com Deus, é aceitando Jesus como seu Salvador. Aleluia. Para ser livre da sentença eterna. Já foi dito aqui, você pode se livrar da sentença humana. Você pode pagar uma pena e a justiça lhe livrar, porque você pagou a pena. Está resolvido o problema na terra, mas o problema no céu só pode ser resolvido quando nós levantamos